Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vou apresentar 3 comandos do Linux. Eu vou mostrar então qual é a diferença desses comandos que servem para buscar programas e comandos. Esses 3 comandos, apesar deles terem objetivos semelhantes, cada um possui características específicas que os tornam úteis em diferentes situações. Então nós vamos começar com o comando wait. Ele é utilizado para identificar o caminho absoluto de um executável. Ele consulta as pastas especificadas na variável de ambiente pad. Então, a sintaxe ela é bem simples. Então nós vamos dar um exemplo. Vamos aqui no terminal, digitar o comando wish e nós vamos usar como exemplo o Python. E como vocês podem ver, retornou o caminho absoluto. Esse comando é bem conhecido, inclusive ls, o próprio bash. Nessas condições, ele vai retornar o primeiro comando absoluto, o primeiro local absoluto que ele vai encontrar. Mas tem uma forma de listar todos. Eu vou mostrar então para vocês. É o parâmetro A, aí ele vai listar todos os caminhos encontrados. Então eu vou fazer isso com o echo. Dessa forma, vocês podem ver que ele vai encontrar todos os caminhos que ele localizou. Aí você pode usar dessa forma, que ele vai encontrar o primeiro caminho, ou então que vai encontrar todos. Geralmente o pessoal usa dessa forma, porque quando o pessoal usa dessa forma é para localizar um comando específico. Então não importa se ele vai encontrar o primeiro ou não. Mas se você quiser saber se tem mais, você pode usar o parâmetro A que vai funcionar perfeitamente. Outro comando é o comando whereas, que ele é mais abrangente que o which, pois ele localiza não apenas o executável, mas também os arquivos de origem e manuais associados ao comando. Então nós vamos botar como exemplo o ls também, como está escrito aqui. Vocês vão ver que ele vai encontrar todos os locais, arquivos de manual, Python também. Um comando que eu uso que é o ocenaudio. Aqui ele vai encontrar mais coisas. Ele vai encontrar o binário em diferentes locais. E também ele tem algumas opções específicas. Eu vou mostrar então para vocês. Então ele tem 2 parâmetros. Primeiro, o B, que ele mostra apenas o caminho do executável, e o M, que mostra apenas os arquivos de manual e informação. Vou fazer isso com o comando ls, que vai facilitar bastante. Dessa forma, vocês podem ver que ele vai ter o manual e vai ter os comandos. E aí eu quero só os comandos. Vamos usar o parâmetro B. Aí ele vai mostrar só os comandos. Ele vai fazer isso com o Python também. Para variar um pouco, se deixar assim, ele vai mostrar tudo. E aí se você usar o comando M, vai mostrar só o manual e info, os arquivos main e os arquivos do info. O Python também, ffmpeg, vai mostrar só os arquivos de manual, ou então só os executáveis. Agora o último comando é um pouco mais interessante. Ele é um utilitário interno do shell, usado para executar os comandos sem interferência de aliases ou funções. Ele também pode verificar se um comando é interno ou externo ao shell. Esse aqui é muito difícil de encontrar sendo usado, mas ele é um comando interno que facilita aí se você tiver algum aliases ou alguma função e você quer executar o comando sem a interferência dessas opções. Por exemplo, eu tenho o cp configurado no aliases. Eu vou usar o parâmetro v, que vai mostrar se o comando que eu vou usar tem algum alias ou alguma função ou é algum comando. E vocês podem ver que ele detectou primeiro o aliases. Ele também vai poder localizar o comando. Aí ele vai localizar o comando. E se tivesse alguma função ou algum apelido, ele ia retornar primeiro. Primeiro ele vai retornar o alias, depois as funções e depois então os comandos, pelos meus testes aqui. Então, o que acontece? Se você usar só o command,
ele vai executar normalmente o comando sem qualquer interferência de alias. Se eu for digitar o ls normal, vocês podem ver que ele fica todo colorido. Eu vou usar só com o comando. Nesse exemplo vocês podem perceber que ele executou sem a interferência do aliases. Eu vou mostrar para vocês que ele tem o aliases já incluído. Como vocês podem ver, ele tem o aliases, mas se eu executo só com o comando puro, ele vai executar sem interferência. Você pode usar ainda o parâmetro P e o resultado vai ser o mesmo. Aí se você quiser executar sem interferência do aliases, você vai usar o comando normal. Aí com isso ele vai fazer a busca. Ou então se você quiser saber mais algumas informações sobre arquivo de informação, main, info, aí você vai usar o arrays. Aí essa é a diferença entre os comandos. O primeiro é só para buscar o caminho absoluto, aí o outro é para buscar informação. E o último, então, o comando é para executar sem interferência de aliases ou funções. Ou então, se você quiser saber se o comando ele vai ser executado como aliases, ou como uma função, ou como um comando. E essa é uma diferença entre os três comandos. O primeiro que localiza executáveis no path. O segundo que localiza executáveis fontes e manuais. E o terceiro que executa comando ou verifica a definição, sendo o único que detecta o alias. Então, antes de finalizar, esses são os três comandos que eu resolvi mostrar para vocês conseguirem identificar a origem dos comandos do Linux facilmente. Então, para finalizar, se você gostou dessa dica, curta, compartilhe. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como esse. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!